Olá, olá, uma ótima tarde para todos. Eu quero deixar aqui uma mensagem para que todos ouçam, né, essa mensagem e procure refletir. Procure refletir essa mensagem que eu vou deixar aqui para vocês, né, que diz assim, que são duas mensagens que eu quero deixar aqui para vocês. Uma delas é essa, a doutrina de Deus. Eu quero aqui ler essa partezinha, né? A doutrina de Deus. E quero esclarecer um pouco a respeito disso. Que diz assim, a doutrina de Deus é amor, respeito, entendimento, ajudar, socorrer, compaixão, companheirismo, dar, visitar, honestidade, sinceridade, ser fiel à esposa a seu marido, né? Isso tudo são coisas maravilhosas, coisas de Deus, né? São as doutrinas de Deus e muito mais, são milhares de doutrinas de Deus, né? Então poucos procuram manter essa doutrina, poucos procuram conhecer essa doutrina de Deus, querem viver do outro lado, né? Na outra doutrina. Então o que é que Deus quer de nós? Deus quer que as pessoas amem uns aos outros. É isso que Deus quer, que nos ame um ao outro, né? Que perdoe o seu irmão, que perdoe o seu irmão, que ajude a levantar aquele que está caído, né? Porque tem irmão da igreja mesmo, que a gente conhece, amigo da gente, está caído, está com aquela vida, né? Aquela carreira dele no fio de cabelo, que o próprio irmão está vendo, o próprio irmão sabe, mas vai criticar, quer criticar, né? Quer afundar mais aquele irmão, porque desde quando a pessoa vai criticar, né? Vai, como é que diz, dar um castigo para ele, vai fazer com que aquele que já está fraco, caído, ele abandone aquela igreja, ele abandone. E sim, deveria orientar, fortalecer, porque é como uma árvore. Aquela árvore, se não tiver adubo, ela não cria raiz. Se não tiver água para regar aquela árvore, ela vai morrer. Então é o que está acontecendo com aquele irmão da igreja. O pastor não visita ele, né, para saber qual o problema dele. Os irmãos da igreja não visitam para saber qual o problema dele. Faz é criticar. Aquelas críticas pesadas. O irmão está em pecado. Pecado todos nós estamos. Pecado todos nós pecamos. Né? Não é porque é crente, não vai pecar mais não. Peca. A gente peca no falar, no andar, no se vestir, no pensar, no olhar. A gente peca a qualquer momento. A todo momento. Então é isso que nós procuramos ajudar, né? O que Deus deixa escrito aqui. Aí ele diz mais, que a família viva em harmonia, que a família viva em harmonia, que é o contrário, O que a gente está vendo hoje, não existe mais harmonia, não existe mais amor, né? Na família, é só desunião, é só xingamento, é só briga. Entre aspas, né? É o que está acontecendo hoje. Está aí uma rede social que está invadindo a família, invadindo o lar, invadindo o relacionamento, as redes sociais, e está destruindo. Que os filhos amem seus pais. Os próprios pais não estão dando respeito aos filhos, não estão criando os seus filhos como deveria ser criado, como antes a gente era criado. Eu alcancei aquela criação. Rapaz, mas nós estamos no século XXI. Peraí. Gente, se você deixar a justiça fazer o que eles estão fazendo, eles estão acabando com o lar. Eles estão acabando com a família.
Porque a justiça é isso, não é para deixar um de menor trabalhar. Você trabalha é para deixar seu filho em casa vagabundando. É isso que essa lei está aí. Para deixar seu filho em casa vagabundando, né? Quer dizer, nas esquinas, isso pode, né? Para a justiça pode. Agora, você não pode levar o seu filho para o seu trabalho, para lhe ajudar. Se o seu filho fizer qualquer coisa, o de menor, o adolescente, fizer qualquer coisa, chega o conselho tutelar para lhe prender, se for possível. Se for possível. Então, crie seu filho do jeito que você acha que pode criar, que deve criar. Vamos conhecer a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina. Nos ensina como é que deve criar os filhos. Né? Mas os pais estão abrindo mãos, porque nós estamos em pleno século XXI. Acabou. Você não pode não pode ter aquele rigor. Você não pode estar apertando demais a criança, esse adolescente. Não. Gente, sinceramente, viu? Sinceramente. Que ninguém pague o mal com o mal. Jesus deixou bem claro. Ninguém pague o mal com o mal, e sim com o bem. Ore por aqueles que te desejam mal. Ore pelos seus inimigos. Né? Ame os seus inimigos. Mas quando Jesus diz ame os seus inimigos, ele não está mandando andar de braço dado com o inimigo, não. Não, jamais. Jamais vou estar de braço dado com o meu inimigo, não. Mas não é para ficar de mal. Não é para brigar. O que você puder fazer pelo seu inimigo, faça. Pague o mal com o bem. É isso que Deus diz. Pague o mal com o bem. São essas doutrinas de Deus, né? E diz mais. Que deixe os prazeres do mundo. Que deixe os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo é o caminho do inferno, o caminho da perdição. Os prazeres do mundo só conduz o homem à perdição, a se afastar de Deus. Deus não se afasta da gente, é o ser humano, através do pecado, que se afasta de Deus. Então tá aí, olha, que deixe os prazeres do mundo e viva para Deus, porque os prazeres do mundo só afastam o homem de Deus. O mundo está aí. O mundo hoje é da criatura. O mundo hoje é da criatura. E as pessoas não querem perceber isso, não querem enxergar que a criatura hoje está dominando o mundo através das redes sociais, entrando na família, no relacionamento, né? Os filhos desobedecendo o pai matando o filho matando o pai. O filho xinga o pai xinga o filho. E aquela rebeldia. O inimigo está entrando na família, nos lares, nos relacionamentos. Porque as pessoas querem seguir as coisas do mundo. Querem seguir as coisas do mundo. Aí aqui na Bíblia diz, a respeito disso, né? Que diz assim, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está vendo? O que é que Deus está falando? O que é que a palavra de Deus está falando a respeito disso? Então, é isso o que a palavra de Deus está deixando bem claro, para que todos ouçam a palavra de Deus e procurem cumprir, que procuramos cumprir a palavra do Senhor, para que a gente tenha uma vida mais tranquila. Não é dizer que servir a Deus vai ter aquela paz. Não, o próprio Cristo diz, não vim trazer paz, e sim espada. No mundo tereis aflição. Jesus deixou bem claro, todo aquele que for seguidor do Senhor, ele vai padecer, ele vai sofrer. Mas o importante é a vida eterna. Vamos trabalhar em busca da nossa vida eterna, da nossa salvação. Não é isso? Vamos trabalhar em busca da nossa salvação. É isso que nós temos que fazer. Aí a palavra de Deus ainda diz mais, velho. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados,
e nele não há pecado. Tá vendo? Olha que palavra, que verdade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Está vendo o que é que Jesus diz? E tem mais, que diz assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele diz mais: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu esqueci de falar aqui, né? 1 João, capítulo 2. Eu li o 15, o 16 e o 17. Depois li também 1 João, capítulo 3, o versículo 5. E li o 7 e o 9 agora, que acabei de ler. Que foi esse: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Tá vendo, gente? É nascido de Deus. 1 João. Aí diz mais aqui: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Tá vendo? Está aqui os mandamentos que Jesus deixou, que Deus nos deixou, os mandamentos. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Tudo isso é as doutrinas de Deus, que são maravilhosas, que nos salva, que nos liberta, que nos conduz para o caminho da salvação. Né? A doutrina de Deus. Aí vem cá, essa outra, que diz assim: a doutrina do mundo ou do diabo. Diz assim: a doutrina do mundo: prazeres, vaidade, prostituição, curtição, orgulho, soberba, mentiras, inveja, ódio, mágoa, desonra, calúnia, fumo, droga, roubo, estupro, enfim, tudo isso e muito mais é doutrina do mundo, ou melhor, do diabo, né? Doutrina do diabo, porque essa doutrina do mundo só vai levar o homem para o inferno, para o caminho errado, para o caminho da perdição. Existem dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho largo é o caminho da perdição. O caminho estreito é o caminho da salvação. Muitos são chamados e poucos escolhidos. É isso que diz a palavra de Deus. Muitos são chamados e poucos escolhidos. É isso que diz a palavra de Deus? Aí diz mais: o diabo sabe que está derrotado. O diabo sabe que ele já está derrotado. E que seus dias já está contado. Que seus dias já está próximo. Mas ele não vai só. Ele vai levar milhares de pessoas com ele. Todo aquele que permanece nessa doutrina do mundo, né? Todo aquele que permanece nessa doutrina do mundo está no caminho da perdição. Está no caminho da perdição. Porque toda essa doutrina que está aí, prazeres, vaidade, prostituição, curtição, orgulho, mentira, inveja, ódio, soberba, tudo isso é coisa do mundo, coisa do maligno. Isso não convém de Deus, de jeito nenhum, não convém de Deus. Isso é coisa do maligno, que está levando muita gente à perdição. O mundo hoje está mudado, está virado de perna para o ar. Por quê? Por causa dos prazeres, da curtição,
do dinheiro, do orgulho, da soberba, da mentira, da inveja, do ódio. Tudo isso está transformando o mundo. Está transformando. Deus não fez o mundo assim. Deus não fez o homem desse jeito, pecador, né? Aquele homem cheio de ódio, cheio de inveja. Deus não fez. É como muita gente tem uma mania de dizer, que já escutei várias pessoas falando. Foi Deus que fez o diabo. Ah, gente, foi Deus que fez o diabo. Não. Deus não fez o diabo. Deus fez Lúcifer, um anjo de luz. Lúcifer era tão perfeito, tão bonito, tão inteligente, que ele se encheu de orgulho. Encheu o coração de orgulho, né? Aí se transformou no diabo. Porque desde quando ele se encheu de orgulho, ele queria ser mais do que Deus. Ele queria ser mais do que Deus. O orgulho derrubou Satanás, Lúcifer. Então o orgulho derrubou Lúcifer. Tanto Lúcifer como um terço dos anjos do céu. Porque Lúcifer seduziu todos eles, criou aquela coisa toda contra Deus lá no céu. Que o pecado já começou de lá do céu. Tá vendo, gente? Já começou, foi do céu o pecado. Então, quando Deus viu tudo aquilo que estava acontecendo, expulsou Satanás e um terço dos seus anjos. Esses anjos caídos aqui na terra se transformou em demônios. Que pena que muita gente não sabe, né? Existe o demônio da prostituição, o demônio do álcool, o demônio da droga, o demônio de tal. E as pessoas não sabem, não querem nem saber, nem se interessam de ouvir. Quando a pessoa vai pregar, quando a pessoa vai falar a respeito disso, as pessoas não querem nem ouvir. Então, gente, dê atenção nas palavras bíblicas. Dê atenção nas palavras bíblicas. Aí você vê o que é que a palavra também diz a respeito disso. Que diz assim: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Por que pratica o pecado? Porque estão aqui nos prazeres, vaidade, prostituição, curtição, orgulho, está aqui nesse mundo caído, nessa doutrina do mundo. Aí qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Porque está ali nos prazeres do mundo. Aí está praticando iniquidade. Aí a palavra ainda diz mais: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conhece. Porque quem vive em Deus não vive pecando. E aquele que vive pecando nunca vive nem conhece a Deus. Porque vive nos prazeres, vive nas vaidades, vive nas curtições, vive no dinheiro, em cima do dinheiro, humilhando e pisando as pessoas. Vive na mentira, na inveja. Tá vendo? Aí diz mais: quem pratica o pecado é do diabo. Não é isso? As pessoas do mundo que praticam a iniquidade, o pecado. Então, quem pratica o pecado é do diabo, que diz aqui, olha, não é eu que estou dizendo. Quem está dizendo aqui é 1 João, capítulo 3, versículo 8, que diz aí. 1 João, capítulo 3, versículo 8, que diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Cristo veio ao mundo. Cristo foi crucificado. Cristo foi crucificado para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. Através da crucificação dele, ele morreu para nos salvar.
É através da crucificação dele que a gente pode se salvar. Mas como? Tem pessoas que dizem, que teve uma pessoa que chegou para mim e disse, eu não tenho pecado. Cristo já morreu na cruz com o meu pecado. Eu não peco. Nós não pecamos mais, porque Cristo já morreu na cruz por nós. Ele deu a sua vida por nós. E não é assim não. De fato, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas para que a gente seja perdoado, para que a gente ganhe a nossa salvação, é pela graça. Né? É pela graça. Então a gente tem que fazer a obra do Senhor, tem que seguir ao Senhor, tem que fazer a vontade do Senhor, que é essa vontade que está aqui. As coisas de Deus. As coisas de Deus. Para a gente seguir a vontade de Deus, para a gente seguir o Evangelho, para a gente cumprir tudo que está escrito aqui. A gente tem que ler e conhecer, porque João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente tem que ler a palavra para a gente saber qual é a verdade, que vai libertar a gente de quê? Do pecado, da iniquidade, dos prazeres, da vaidade, da curtição, da prostituição, da inveja, da mentira, do ódio. É essa verdade que vai nos libertar de tudo isso, dos prazeres do mundo, do inimigo, da criatura, porque o diabo é a criatura e nosso Deus é o Criador. Nosso Deus é o Criador, não é isso? Aí diz mais aqui, olha, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Porque esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É isso que Cristo está pedindo, a doutrina de Cristo. Que nos amemos uns aos outros, que procuramos ajudar, procuramos fazer amizade, procuramos viver em harmonia um com os outros, perdoando o nosso irmão, não pagando mal com mal. Aí tem gente que ainda diz assim, eu tenho um pavio curto, pisou nos meus calos, já sabe, vai ouvir. Porque ninguém vem falar mais alto do que eu, não, porque eu tenho um pavio curto. Ninguém vem bater aqui nesse rostinho não, que papai ou mamãe beijou, porque eu tenho um pavio curto. Né? Outro já diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas quando eu entro, eu dou uma boiada para não sair. São tantas histórias do mundo, né? E o mundo é cheio de tantas histórias que a gente fica, sinceramente. Eu até, muito antes, participei dessas coisas, de falar essas coisas, quando não conhecia a palavra. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. Algumas coisas que a gente vê hoje, nós já passamos. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um pecador. Porque todos nós temos a natureza pecaminosa. Todos nós temos pecado. Desde a barriga da nossa mãe, a gente já tem a natureza pecaminosa. Não é isso? Desde a barriga da nossa mãe. Porque você vê, Cristo, quando veio ao mundo, ele não foi gerado de homem através de um ato sexual, não, muito pelo contrário. Mas o homem é gerado de outro homem. A criança é gerada de um homem e uma mulher, todos dois pecaminosos, todos dois com pecado. Então já na barriga da mãe já tem aquela natureza pecaminosa. Então é por isso que existe aquela história de Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Senhor, foi falar com Jesus à noite, né? Então Jesus começou a explicar para ele que aquele que não nascer de novo, aquele que não for batizado com a água e com o Espírito não entrará no reino do céu. O homem precisa nascer de novo. Como? Através do batismo. É através do batismo. Mas para que o homem venha se batizar, ele precisa conhecer o Evangelho. Ele precisa conhecer Cristo. Ele precisa conhecer Deus. Ele precisa conhecer o Espírito Santo. E toda a obra
e toda a lei e os 10 mandamentos. O que é que pede a lei, o Evangelho? O cumprimento, a obediência. Que todos nós temos que conhecer a palavra de Deus. Vamos conhecer primeiro Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, para que a gente tome essa posição. Aceite Cristo. Para que a gente conheça a palavra, a gente leia a palavra, conheça a palavra e aceitar Cristo, a viver para Cristo. Morre a velha criatura e nova criatura é. Mas como é que pode um adolescente não, uma criança recém-nascida conhecer a palavra, né? Uma criança recém-nascida ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, né? Para poder se batizar e morrer a velha criatura, escolher, né, o caminho que ele deve andar, que o homem tem que escolher o caminho que ele deve andar, o caminho da salvação, o caminho da perdição, e aí procurar a se batizar, né, para viver para Cristo, fazendo a vontade do Senhor, negando-se a si mesmo, as nossas vontades, nossos desejos pecaminosos. O desejo da carne é o pecado. Todo o nosso desejo é o pecado. Desejo carnal. Né? Aí como é que uma criança recém-nascida de 3, 4, 5 meses tem essa noção de conhecer a palavra, conhecer Deus, conhecer Cristo, conhecer o Espírito Santo e conhecer o Evangelho, os 10 mandamentos? Será que uma criança de 2, 3, 4, 5 meses, 8 meses já tem essa sabedoria para ser batizado? Ele sabe qual o caminho que ele vai querer escolher? Ele tem essa noção? Não, né? Eu creio que não. Eu creio que não. Porque só é batizado aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que escolher a servir a Deus, para morrer a velha criatura e nova criatura é viver para Cristo, abandonar esses prazeres aqui, né? Esses prazeres, vaidade, prostituição, curtição, orgulho, soberba, mentira, inveja, ódio, mágoa, desonra e tudo mais. Aí ele vai abandonar esses prazeres mundanos da criatura, os prazeres do mundo, os prazeres da criatura, e seguir os prazeres, a doutrina, os prazeres de Deus, o Criador, o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do universo, de todo o universo. Aí sim, a pessoa depois de 12 anos já tem essa noção. Ele conhecendo a palavra de Deus, andando no caminho do Senhor, ele já tem essa noção. O que é as coisas de Deus e as coisas do mundo. Os prazeres do mundo só nos leva à perdição. Aí essa criança de 12 anos em diante, ela já tem noção disso. Porque ela já vem lendo a palavra de Deus, já vem conhecendo Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas uma criança um recém-nascido, não vou dizer nem uma criança, um recém-nascido, 2, 3, 4 meses, 1 ano, qual o pensamento que ele tem, qual a decisão que ele pode tomar? Nenhuma, gente, nenhuma. Então, a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente tem que saber qual é a verdade que vai nos libertar. Que a verdade está aqui, no Santo Livro, na Bíblia. É preciso a gente ler, é preciso a gente conhecer. Né? É preciso conhecer. Até mesmo os crentes de hoje não querem ler a Bíblia. Os crentes de hoje não querem ler a Bíblia. Os crentes de hoje, entre aspas, né? Não estou generalizando, mas tem alguns
Que às vezes a gente, quando encontra, vai falar da palavra do Senhor. Não, não vi ainda não, não viu não. Capítulo tal, versículo tal, diz assim a palavra do Senhor. Eu não vi ainda não. Ah, mas começa, vai, daqui a pouco. Não, também. Então não lê, não lê. É aquele crente, né, que no dia do culto, bota a sua Bíblia embaixo do braço. Vai para o culto, o pastor chega lá, começa a ler a Bíblia, abre a sua Santa Bíblia, no livro tal, versículo tal, aí abre, acompanha ali, terminou o culto, bota a Bíblia embaixo do braço de novo, chega em casa, guarda ela. Aí com 3, 4 dias depois tem culto, aí pega a Bíblia de novo, vai para a igreja. Aí está um crente aprumado, né, gente? Está um crente de primeira, para não dizer de segunda ou de terceira, né? Porque não conhece Deus, não conhece, desse jeito não. Ele está indo, está frequentando, mas não conhece Deus, de jeito nenhum. Não está fazendo a vontade de Deus, de jeito nenhum. Então, que nós procuramos fazer a vontade do Senhor através do Santo Livro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente tem que saber qual é a verdade que liberta, que são 5. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Aí a gente conhecendo essas 5 verdades, a gente se liberta de muitas coisas erradas, muitas coisas mudando. Mas não quer dizer que nós não pecamos não, que nós pecamos. Porque a própria palavra de Deus diz, a gente peca no falar, a gente peca no enxergar, no olhar, né? no pensamento, no modo de se vestir, porque hoje a gente está vendo aí, gente. Hoje a gente está vendo aí, as pessoas estão se vestindo de uma maneira tão sensual, mas tão sensual, que só está faltando tirar a roupa para mostrar o corpo. Mas a gente vê nos vídeos isso. A gente vê. A gente chega no YouTube, a gente vê tanto vídeo de tudo que você quiser. Milhares e milhares de vídeos, canais, para a pessoa, o que você quiser assistir. O que você quiser assistir. Tá lá. Tá lá na Bíblia. Ou no YouTube. O que você quiser assistir. Tá lá. Aí quem é do mundo ouve as coisas do mundo. Mas quem é de Deus ouve as coisas do Espírito. Porque a internet está escancarada para quem quiser. O que é bom pode procurar que você encontra. Quem quiser o que é ruim pode procurar que você encontra. Aí por isso que diz, quem é de Deus ouve as coisas do Espírito. Então tá lá. Muitos canais evangélicos, muitos pastores ensinando a palavra, mas as pessoas não querem os canais evangélicos. Querem aqueles canais sensuais, aqueles canais, né, pornô, aquelas coisas todas. Querem para rir, para se divertir. Quem é do mundo ouve as coisas do mundo, quer ver as coisas do mundo, não é isso? Mas quem é de Deus, vai no canal, né, do Evangelho, o canal para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer. A própria palavra diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E diz mais, enquanto a palavra do Senhor não for pregada a todo mundo, Jesus não voltará. A palavra diz. Então temos que levar a palavra. Temos que levar a palavra, porque o próprio Jesus diz que no final dos tempos não vai ter ninguém como inocente. Todo mundo já ouviu falar na palavra do Senhor. Todo mundo já ouviu falar nos prazeres, na vaidade, nas coisas do mundo. As coisas da criatura. Todo mundo já ouviu falar e todo mundo gosta, entre aspas, né? Não estou generalizando não. Mas muita gente gosta dos prazeres do mundo, né? Mas quando vem a doutrina de Deus, quando a gente vai falar, gente, Deus é amor. Gente, que a gente venha nos amar cada vez mais. Amar o próximo. Quando vê um irmão chorando, chore também. Procure saber o que foi que houve. Procure ajudar. É o contrário. O irmão está chorando, está passando por dificuldade, ou caiu, aí vão mangar. Vão achar bom. Muitos acham bom quando a pessoa está passando por momentos difíceis. Muitos acham bom. Começa a mangar, começa a zombar.
Toma, filho de não sei o que, toma, é bem empregado, é tudo metido, toda metida, quer ser a boa, quer ser isso, aí o que aconteceu? Rapaz, não cuspa pra cima, que o cuspe cai no rosto, né? O pessoal diz, o cuspe cai na cara, não é verdade? Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Hoje você está mangando, zombando, amanhã você pode ser mangado, humilhado. Porque o próprio Cristo diz, os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Porque aqui na terra o que mais tem pessoas exaltadas, né? Cheio de soberba, de orgulho, chega se exalta para todo mundo. Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados por Deus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixo aqui essa palavra, que vocês meditem nessa palavra e veja se está certo, se está errado, né? Porque a gente tem que fazer assim. Tem que ler a palavra e deixar em aberto. Examine. Vê se tem alguma heresia, né? Vê se tem alguma heresia, se estão pregando alguma mentira. Porque tem muita gente aí, em todas as esquinas tem igreja, né? Todas as esquinas tem igreja. Como no vídeo passado, eu estava falando a respeito disso. Todas as esquinas tem igreja, tem vários e vários pregadores. Aqueles que não conhecem a palavra, não lê em casa, engole, aceita. Porque um crente que conhece a palavra de Deus, chega na sua igreja e o pastor cobrar pela bênção, por milagre, aí a pessoa abre a boca e diz que é crente. Esse cara, esse homem ou essa mulher não é crente. Ele não é crente, de jeito nenhum. Dá dinheiro para a igreja, para me receber uma bênção. E peraí, pastor faz milagre, o homem faz milagre, o homem é Deus, é? Para estar fazendo milagre? Quem faz milagre é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que tem esse poder. O homem ora, mas o milagre é de Deus. A honra é de Deus, o poder é de Deus. Agora, ele faz, Deus faz sim um milagre, mas do jeito que ele quer, a hora que ele quer e com quem ele quer. Né? O pastor cobrar, a igreja cobrar dinheiro para fazer o milagre de A e de B. Né? Isso não pode, gente, isso é heresia, gente. Isso é heresia, isso não pode, isso é um absurdo, gente. Mas no final dos tempos vai pagar. Esses pastores, essas igrejas que estão fazendo isso, vai pagar. Vai ter que prestar conta com Deus. Vai. E como vai prestar conta com Deus? A gente tem que ensinar o que está escrito aqui, olha. O que está escrito aqui, na palavra do Senhor. Não essas heresias que a gente está vendo, muitas heresias que a irmã disse que o Velho Testamento não existe, porque Jesus veio e aboliu. Jesus acabou. Cancelou. Aboliu. Jesus deixou bem claro, não vim acabar com a lei nem com os profetas, não vim abirrogar, e sim cumprir. Ai daquele que tirar uma vírgula ou um tio da palavra do Senhor, que seu nome será tirado no livro da vida, com essas palavras. Quer dizer, com outras palavras, ele quer dizer isso. Então, gente, vamos conhecer mais a Deus, vamos ler mais a Bíblia, né? Para que nos aproximamos mais de Deus. Vamos deixar as nossas vontades, porque a palavra de Deus diz assim, renuncia a si mesmo. Né? As nossas vontades, os nossos desejos, que são pecaminosos. Vamos procurar seguir a palavra do Senhor, vamos conhecer a Bíblia, vamos ler a Bíblia, para a gente se fortalecer espiritualmente. Que o Espírito Santo de Deus aqui está na terra para nos fortalecer, para nos dar visão das coisas certas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, por essa palavra de hoje, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo me ilumine, me dê sabedoria para ler a palavra do Senhor e poder explicar, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amigos, uma ótima tarde para todos e nos veremos no próximo vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Fica todos com Deus.